acho que melhorou um pouco, ainda tem algumas deficiências que a gente precisa corrigir. No primeiro tempo a gente correu alguns riscos, em alguns momentos que a gente ficou com a defesa em linha, sem pressão na bola, uma marcação não tão forte, a gente sofreu alguns contra-ataques que o Metropolitano poderia ter aproveitado. Melhorou um pouco em relação à questão de saída de bola, apesar do campo não ser o ideal, pela questão do tamanho. O campo tá bom, na verdade, eu acho que por causa da chuva o campo ficou um pouco pesado e a grama tá alta. Então atrapalhou um pouco, mas a equipe, a partir do momento que fez o gol, soltou um pouco mais, tirou um pouco da pressão e eu acredito que conseguiu apresentar um bom futebol. Bom, assim, como eu tinha falado na coletiva ontem, vocês perguntaram em relação à questão do sistema tático, a gente fez algumas adequações em relação ao sistema, mas a gente não mexeu muito. A ideia era dar um pouco mais de liberdade para o nosso meia, que o nosso meia não estava conseguindo pisar na área. Contra o Criciúma a gente teve dificuldade em relação a isso. E hoje o Jardel finalizou acho que 4 bolas em gol, deu passe, deu assistências e eu acho que criou um pouco mais. Então a gente tem que procurar dentro da formatação de elenco, buscar aquilo que a equipe tem de melhor dentro do encaixe de peças. A gente sabe que às vezes vai sair um atleta que está bem, mas que no encaixe, vamos dizer assim, não esteja encaixando dentro daquilo que a gente pensa para o jogo. A gente conversou em relação a essa questão, principalmente no intervalo. Assim, antes do jogo, o Renan veio falar comigo, o goleiro, e disse que o piso estava um pouco instável. E eu comentei com os atletas que quando pudessem arriscar um pouco mais o chute. E no intervalo a gente frisou isso aí novamente, para eles arriscarem um pouquinho mais, apesar de que também não estava tão fácil para chutar. Consegue segurar para mim? Eu acho que o Rafa, assim, ele é um jogador extremamente dinâmico, ele não é vamos dizer assim, ele é um volante que faz diversas funções pela dinâmica e qualidade técnica dele. Então ele pode vir jogar de primeiro volante, pode jogar de segundo volante, pode jogar até como um terceiro homem de meio, como meia, e em alguns momentos, até no Fluminense, ele chegou a jogar aberto como ponta. Então, dentro daquilo que a gente pediu, acho que ele fez bem, ele deu posse para a equipe, deu posse e aumentou um pouquinho de pressão de marcação no meio de campo. Eu acho assim, a questão, como eu falei desde a pré-temporada, nós estamos uma equipe em montagem. Então, com atletas jovens, como é o caso do Gabriel, o caso do Caio, o caso do Chapecó, o caso dos meninos, que a gente sabe que a gente tem que ter um pouco de paciência em relação à questão de adaptação ao modelo de jogo, encaixe do modelo de jogo, os atletas irem se adaptando a isso. A gente sabe que hoje foi um jogo bom, a equipe vai continuar oscilando, eu não vou enganar a torcida, não vou enganar vocês, a torcida a equipe vai continuar oscilando, às vezes para cima, como aconteceu hoje, às vezes para baixo, como o primeiro tempo em Criciúma. A gente tem que ter paciência para a gente ir soltando esses meninos aos poucos e os atletas que estão chegando também, a gente tem que ter um equilíbrio em relação à questão da parte física. Não adianta a gente querer soltar todo mundo de uma vez, botar os meninos todos de uma vez, a gente sabe que existe um pouco de impaciência em relação a isso, a gente tem que ter essa paciência para não soltar eles no momento errado e acabar queimando um cartucho. Um jogo extremamente difícil, um Camboriú com uma equipe muito experiente. Ontem eu assisti o Camboriú jogando contra a Chapecoense. Chapecoense que é considerado por todos a grande favorita da competição nesse início. O Camboriú fez um jogo de igual para igual, criou bastante. Então a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil lá em Camboriú. Muito importante a gente frisar que a equipe tem que descansar demais para o jogo de domingo. Já conversei com os atletas sobre isso, porque o jogo de domingo vai ser muito difícil. A ideia é que a equipe jogue, entendeu? A gente quer propor uma situação de jogar com bola, jogar quando tiver sem a bola. Ter uma marcação com uma boa pressão e quando tiver a bola não se livrar dela, valorizar a bola, procurar o melhor momento de atacar. A gente sabe, como eu já falei, é uma equipe jovem, uma equipe que está em montagem ainda, vai errar em alguns momentos nessas saídas com bola, vai acontecer, mas o mais importante é a personalidade dos atletas de querer jogar, eles mostraram isso lá em Criciúma e faltou um pouco de chegada na frente, hoje não faltou e a gente chegou melhor. Eu acho que o Tocha entrou bem dentro da partida, né? Foram poucos minutos, foram cerca de 10 minutos que ele acabou atuando.
foi pouco tempo, mas assim, como a gente fala, a situação do Tocha é parecida com a dos outros meninos. É um atleta que não tem tido sequência, que não jogou, que não tem sequência, que a gente tem que soltar aos poucos e tem que saber o momento de soltar. Não adianta a gente querer botar o atleta na fogueira, ele não está no país dele, ele não, a questão da adaptação em relação ao modelo de jogo. Então, se a gente bota e ele vai mal, a gente sabe que a gente pode acabar queimando o atleta. Então, a gente vai ter que soltar aos poucos e jogando aos poucos. A gente tem outras peças de fora, muito boa qualidade, caso do Yuri, que não jogou ainda, que é um baita jogador. Tem jogadores que estão fora até do banco, caso do Wilker, que é um atleta que eu já conheço da época de base, que foi artilheiro de base e tal, que não teve oportunidade do ano passado, que a gente vem treinando bem. Então são atletas, Lucas Fernandes, então são atletas que a gente tem que ter uma paciência para a gente soltando aos poucos. O Tocha me agradou os 10 minutos que ele acabou entrando, a gente sabe que a pressão era menor para a equipe estar vencendo por 3-0, a hora que ele entrou, mas ele fez uma boa partida. Eu acho que a questão não há uma situação de escolha, né? A gente sabe que a torcida do Avaí é uma torcida que trabalha junto com a equipe, ela quer estar junto com a equipe, e eu acho que se o jogo for lá em Tubarão, como estão comentando, eu creio que a torcida vai estar lá junto com a gente. Se for aqui na Palhoça, vai estar junto, e a gente sabe que na Ressacada também. Na verdade, se tu for olhar o padrão de movimentação da equipe, é o mesmo dos outros jogos. O que modificou é que a gente colocou um meia na beirada. Nos outros jogos a gente jogou com 3 atacantes, nesse jogo a gente procurou botar um meia na beirada para ter uma variação um pouco diferente. A questão do João Felipe e do Rafinha era uma ideia de deixar a equipe um pouco mais experiente, para não ficar jogando os meninos no fogo o tempo inteiro. E aí depois que a equipe já tinha engrenado, estava um pouquinho mais solto, a gente colocou o Caio foi muito bem dentro da partida, entrou muito bem e manteve o padrão que a gente queria. Então a gente tem que ter paciência para ir soltando esses meninos aos poucos. O sistema, ele pode variar, os atletas sabem disso, a gente tem 2 ou 3 variações que a gente vem trabalhando e eles têm que se adaptar a isso, eles estão se adaptando aos poucos. Assim, como eu me vejo daqui a 34 anos, eu não posso te falar assim. Ano passado eu trabalhei com o Geninho, que tinha uma idade parecida com a do Espinosa, e pessoa extremamente, como eu conversei com ele ali também antes do jogo, pessoa extremamente sensata, equilibrada, mesma coisa do Geninho, assim, tu vê que é uma pessoa que tem muito conhecimento de futebol, um pouco diferente da gente, porque já passou muito, tem muito mais experiência, muito mais vivência. Eu acho importante tu aprender com essas pessoas, porque elas têm muito a ensinar.